Boa tarde, pessoal. Vamos aí para uma leitura para o signo de Gêmeos e para você que está me assistindo, que está chegando aí agora no canal, tá? Vocês não reparem muito na minha voz, porque tá um pouquinho resfriada, então tô com um pouquinho de dor de garganta. Tô dando o meu máximo aqui para vocês. Quem não é inscrito aí no canal, se inscreve, tá? Dá um like aí, compartilha, para que outras pessoas também possam receber essa mensagem. Também é uma forma de contribuição de vocês aí com o meu trabalho, para eu continuar trazendo conteúdo aqui para vocês, tá? A última leitura de vocês foi muito difícil de subir e eu acabei não entregando, mas não tem problema. Vamos lá. Vamos com um baralho novo aqui, baralho do vampiro. Então, baralho de energia geral. Vamos ver o que a gente tem pra vocês. Vamos ver, gente. Gêmeos. Gêmeos, e pra quem tá assistindo, quem chegou aí no canal agora. A lâmina do coração, tá? Lâmina do coração meio tombada. Questões emocionais, questões do coração, questões ligadas aos sentimentos, à caridade. O que a gente tem aqui para Gêmeos? Vamos, o que temos? Gêmeos. A lâmina da cruz bloqueada. Mais 3 cartas. Vamos trabalhar hoje com 3 cartas. Tá certo? E a lâmina da cegonha. Tá, só 3 cartas, ok. Bom, aqui, primeiramente, vem falando sobre questões emocionais, questões aí que estavam te trazendo um grande peso, um grande sofrimento, uma situação. Pode ser um relacionamento, pode ser um vínculo com uma pessoa específica, tá? Aqui vem falando sobre questões até mesmo espirituais voltadas aí para a área amorosa, que estava te trazendo um determinado tipo de sofrimento, ou um sofrimento para o seu relacionamento, tá? Que eu vejo aqui, ou um sofrimento para sua área amorosa, para os seus próprios sentimentos, uma mágoa. Aqui vem falando de questões voltadas à emoção, mágoa. Vem falando também um pouco sobre questões aqui voltadas para o passado. Só que esse passado aqui ele não é ruim, tá? Ele é positivo. Esse passado ele pode estar falando de um passado recente. Então algo de uma semana atrás, de um mês atrás. Eu não vejo como algo negativo aqui na tua energia, no teu campo, na tua vida, tá? E aí eu vejo o seguinte, com essa cruz aqui bloqueada, vem falando de situações que ainda não se finalizaram, emoções que ainda não finalizaram, que tá para se finalizar. Então, uma situação muito negativa, voltada para a área, todos esses campos que eu falei, tá? E que tende a mudar esse peso, essa dificuldade no relacionamento, esse problema emocional. Eu sou geminiana também, tá? Canceriana e geminiana, então, assim, realmente é uma fase que tava um pouco turbulento, um pouco sofrido na questão voltada para o emocional, só que vem falando sobre uma questão de superação também, tá? Essa cruz com esse coração vem falando de questões relacionadas à superação, superações do passado, só que um passado recente, e aqui também vem falando sobre aprendizado, porque essa cegonha ela me traz muito uma questão de aprendizado, sobre questões que envolvem amor, que envolve campo emocional, teu chakra cardíaco, tá? Pode ser que alguns aí tenham feito algum tipo de prática também, que de alguma maneira tende a te auxiliar para que essa mudança aconteça, essa fluidez aconteça. Vamos ver o que mais aqui com o baralho de Mamãe Iemanjá. Na energia de Mãe Iemanjá. Então aqui fala também, as cartas estão todas repetindo, tá vendo? Todas repetindo aqui. Então eu vejo que é uma história que se repete. Só que lá atrás, uma mulher da tua família, ela tentou fazer diferente. Só que encontrou muita dificuldade, tá? E aqui eu vejo que vocês conseguem fazer essa superação, porque vocês fazem algum tipo de banimento aqui. Esse banimento, ele pode ser uma reprogramação mental, um aprendizado, ao você buscou a espiritualidade que de alguma forma
para conseguir superar aqui alguma questão enraizada na tua ancestralidade, tá? Enraizada, e vem fazendo aqui também uma questão de banimento. Pode ser que alguns também trabalhem com a espiritualidade ou recorreu aí a questão dos registros arcásticos para poder trabalhar isso, ou buscou alguma terapia complementar, tá? Terapia holística complementar. Alguma questão também com constelação, tá me vindo sobre constelação familiar também. E isso trouxe um resultado muito positivo para muitos aqui. Então eu vejo que dessa vez a tua raiz ancestral, ela de fato, a história muda. E em você, tá? Você consegue trazer uma mudança totalmente nova, renovadora, totalmente diferente. Pode ser que alguns aqui também estejam conseguindo queimar karma, tá? Questões karmáticas aí, de toda uma raiz ancestral antes de você. Então, aqui tá muito bonita essa mensagem. Então, para muitos aqui, o tema central fala sobre a questão de uma mudança na tua ancestralidade, uma mudança na tua raiz, no teu desenvolvimento, na forma como você foi criado. Você está construindo uma nova história, uma nova forma de amar aqui também, tá? Possivelmente pode ser algumas pessoas aí que são muito diferentes da família, tá? São pessoas que se destacam, pessoas que fazem coisas que as pessoas da família nunca fez. Então, aqui fala de um diferencial, uma questão diferente. Mas também tem uma questão de acesso aqui aos registros arcásticos, principalmente no campo de tradições familiares. Perdão. Olha, o vídeo de vocês, eu acho que é o signo que mais tem interferência. Tentei gravar o primeiro, o segundo teve interferência, teve impedimentos de uma certa maneira, tá? Mas persistir é a palavra, seja o que for, tá? Uma mudança necessária na tua vida. Então esse é o recado aí pra Gêmeos também. A questão aqui sobre a questão do registros arcásticos, que eu já tinha falado, mas acabou cortando por conta de algumas interferências para que esse vídeo chegue até Gêmeos. Aqui vem falando sobre vocês aprendendo e acessando, após ali talvez uma terapia complementar, uma constelação familiar, registros arcásticos, uma consciência nova. Então vem falando sobre acessar uma nova forma de amar, uma nova forma de entender o que é o amor, ou entender como é a sua vida profissional, a sua vida financeira, o seu relacionamento com alguém. Compreender isso, porque lá atrás, uma mulher da tua família, principalmente na raiz feminina aqui, que é o que eu vejo, tá? Vem falando sobre essa pessoa, para alguns geminianos, ela até tentou construir algo, construir uma vida financeira, construir uma vida profissional, construir um relacionamento. E eu vejo que para muitos geminianos, é o geminiano que consegue talvez aqui banir, tá? Alguns karmas, algumas questões karmáticas ou alguns padrões familiares, para que de fato consiga viver uma vida abundante, tá? Uma vida próspera no sentido amoroso, profissional, financeiro. Compreender que existe várias formas de amar, várias formas de dinâmica em que você consegue conciliar profissional, financeiro, amoroso, que talvez essa pessoa lá atrás ela não teve essa consciência, não teve esse acesso, não teve entendimento, mesmo talvez ela se prendeu aqui a questões amorosas e não conseguiu conciliar com outras questões da vida, outras áreas da vida. Então se prendeu muito a questão aqui do coração, a questões afetivas ou a questões emocionais, tanto familiares quanto de relacionamento, porque aqui também estou falando de criação. Então, questões aqui que essa pessoa não conseguiu superar. Para quem tem, assim, uma mãe viva, uma tia, ou por quem foi criada, aqui possivelmente está falando de uma mãe, tá? Mas eu não vejo só a mãe, eu vejo uma raiz ancestral feminina. Então pode ser todos aqueles que vieram antes de você, pode ser uma avó, pode ser uma tia,
Mesmo que essas pessoas estejam ainda vivas hoje, porque eu não vejo uma pessoa aqui que tenha falecido, pode ser que exista, sim, uma questão que desencarne, né? Pessoas que não têm mais a mãe viva, não tem mais a avó, mas aqui vem falando sobre você conseguir acessar essa consciência nova, esse aprendizado, esse entendimento, ou até uma questão aqui de limpeza que muitos recorreram aí para fazer. E eu vejo que através de você, você traz uma mudança envolvida questões de conhecimento, envolvida questões de lado profissional, né, como funciona, envolvida questões aqui de família, em questões de amor, tá? Como era amar, como é questão de trabalho, de família, o desenvolvimento. Então, existe uma nova história que vem através de você, que passa pra frente. Aqui tá realmente uma leitura assim bem profunda, tá? Que toca muito nessa questão do chakra cardíaco. Como eu falei inicialmente, possivelmente muitas pessoas aí foram afetadas fisicamente por questão do emocional, por não trabalhar do emocional, mas eu vejo que vocês conseguem liberar isso, tá? Tem uma liberação. E é como se vocês jogassem fora toda a sujeira emocional para muitos aqui. E através de uma consciência, de um aprendizado, de um desenvolvimento, para muitos aqui tem um dedo da espiritualidade agindo no campo de vocês. Para quem tem uma conexão, uma fé muito forte, né? Para muitos aqui pode ser que até essa pessoa, essa mulher, ou ela não era muito religiosa, não tinha uma fé muito bem estruturada ali. E eu vejo que vocês mudam toda a história de uma raiz ancestral. Então realmente é uma questão aqui muito forte que vocês conseguem fazer. Por isso que veio a fogueira, né? Que vem falando sobre banimento, vem falando sobre toda uma limpeza acontecendo. A energia aqui do fogo também. Fogo e água, né? As galeras aí que tem conexão com o elemento água e fogo. Uma energia aqui de leão, câncer, escorpião, sagitário, também forte na leitura aqui. Então eu vejo que vocês trazem uma nova história para tua raiz ancestral. Aqui me falando de ancestralidade. E é muito forte isso aqui que está acontecendo. Que na verdade que tá acontecendo aí já com os geminianos, tá? Tá acontecendo para alguns geminianos. Tem geminiano que vai entrar nessa leitura aqui e vai falar que não faz sentido. Mas analisa, tá? Aqui vem pedindo análise. Dá uma analisada. Pode ser que você, para alguns, pode ser que estejam entrando nesse processo. Entrando num processo de aprendizado, de queima kármica, tá? De desenvolvimento. Pode ser que alguns também estejam com o coração ali muito sujo emocionalmente. Então eu vejo que vocês traz alguns já estão nesse processo de liberação e já estão acessando aqui uma nova história sobre essas áreas de vida, e outros estão iniciando. Então para quem está iniciando, pode ser que não esteja fazendo muito sentido, mas em torno de 5 dias, possivelmente vocês, a partir de vocês assistirem esse vídeo, já estão iniciando, tá? Ou iniciando ou finalizando. Para quem está iniciando, vai passar por muitas questões aqui movidas para o seu emocional. Cuida bastante do seu campo emocional, do seu campo físico, tá? Porque você vai passar por um aprendizado muito forte, muito grande. E para quem está finalizando aqui, em torno de 5 dias e 5 semanas mais ou menos, você vai ver uma nova história se formar através de você. Você vai ver tudo mudar totalmente de uma forma diferente. E possivelmente vocês vão, alguns que não estavam sentindo chakra cardíaco, vão novamente sentir, vão novamente se apaixonar, vão novamente amar. Porque vão compreender que existem várias formas de amar aqui, tá? É uma mensagem muito bonita. Então, é o que eu vejo aí pro signo de Gêmeos. Boa sorte e parabéns para quem teve essa consciência, conseguiu acessar essa consciência nova, e por toda a transformação que estão fazendo na vida de vocês. E com certeza tem toda uma ancestralidade aqui orgulhosa de vocês. Parabéns, Gêmeos.